Você sabe o que é adultização de crianças? Essa é uma expressão que agora está sendo muito discutida, mas já vinha sendo discutido antes, né? Tanto é que o foco central da nossa análise jurídica é o recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade ou não do artigo 19 do MCI, que é o Marco Civil da Internet, e que traz à tona a necessidade de se recrudescer uma responsabilidade sistêmica das plataformas digitais em relação a determinados temas sensíveis e de natureza, inclusive, constitucional, né, dada a vulnerabilidade do objeto tutelado. Essa é uma perspectiva jurídica, mas o que importa também é fazer uma subsunção, uma correlação com a viralização de um vídeo do youtuber Felca a respeito das denúncias de adultização nas redes sociais. Em decisão paradigmática proferida no dia 26 de junho de 2025, o Supremo Tribunal Federal julgou os recursos extraordinários 1.037.396 de São Paulo, relativo ao tema 987, com repercussão geral, e 1.057.258 de Minas, relativo ao tema 533, analisando a constitucionalidade do artigo 19 da Lei 12.965 de 2014, conhecida como Marco Civil da Internet, MCI. A norma previa, em sua redação original, que os provedores de aplicações de internet só poderiam ser responsabilizados civilmente por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, se, após ordem judicial específica, não tomassem as providências para a remoção daquele conteúdo. Essa disposição legal refletia até então uma opção legislativa clara em favor da liberdade de expressão e da vedação à censura privada, conferindo aos intermediários da internet um regime de responsabilização condicionado ao controle judicial. No entanto, o STF declarou a inconstitucionalidade parcial progressiva do dispositivo, efeitos ex nunc, reconhecendo que ele não assegura proteção suficiente aos bens jurídicos de altíssima relevância constitucional, como os direitos de personalidade, a integralidade moral e psíquica dos indivíduos e a própria democracia. Em sua fundamentação, o tribunal destacou que o cenário digital atual difere substancialmente daquele que existia em 2014, quando o MCI foi aprovado. A massiva utilização de redes sociais, a proliferação de discursos de ódio, a desinformação, a atuação em contas inautênticas e a automatização da disseminação de conteúdos ilícitos demandam uma resposta jurídica mais eficaz e positiva por parte das plataformas. Com base nessa nova realidade, o STF fixou teses interpretativas que atribuem aos provedores deveres mais amplos. A Corte afirmou que, enquanto não for editada nova legislação, papel da Câmara dos Deputados e Senado, os provedores de aplicações de internet podem sim ser responsabilizados civilmente, mesmo sem ordem judicial, nos casos em que forem notificados de forma idônea sobre a existência de conteúdo manifestamente ilícito e deixarem de agir com a devida diligência. Essa interpretação estende-se inclusive às situações em que houver necessidades de replicações de conteúdos já declarados ofensivos por decisão judicial, caso em que a remoção poderá ser exigida por simples notificação judicial ou extrajudicial sem necessidade de nova análise pelo judiciário. Um verdadeiro compliance que as empresas passam a ter que ter. O julgamento trouxe um ponto inovador ao instituir a presunção de responsabilidade dos provedores nos casos em que o conteúdo ilícito tenha sido impulsionado mediante pagamento, anúncios patrocinados ou disseminados por redes artificiais de robôs, chatbots. Entendeu-se que o provedor tem ciência ou deveria ter ciência da ilicitude, invertendo-se o ônus da prova e, com isso, a presunção. Cabe à plataforma comprovar que atuou com rapidez e diligência para se eximir de responsabilidade. Essa mudança fortalece o combate às estruturas profissionais de desinformação e aos conteúdos que violam gravemente direitos fundamentais. Além disso, o STF estabeleceu que as plataformas digitais possuem um dever reforçado de cuidado frente à circulação de conteúdos que configurem crimes de alta gravidade,
terrorismo, incitação ao suicídio, pornografia infantil, tráfico de pessoas, atos antidemocráticos e violência baseada em gênero. Nesses casos, não basta apenas remover o conteúdo após notificação. A não atuação preventiva e sistematizada das plataformas, considerando o estado da técnica e o risco sistêmico envolvido, caracteriza uma falha sistêmica, ensejando sua responsabilização. A Corte esclarece que essa responsabilização se restringe a contextos em que haja omissão estrutural e sistêmica e não episódios isolados. A atomização de conteúdos ilícitos. Um ponto sensível abordado no julgamento foi a delimitação dos serviços que continuam protegidos integralmente pela regra original do artigo 19. São eles: serviços de e-mail, plataformas de reunião fechada com videoconferências e aplicativos de mensagem instantânea voltados à comunicação privada. Nessas hipóteses, o STF reconheceu a necessidade de se resguardar o sigilo das comunicações. Artigo 5º, inciso 12 da Constituição, mantendo a exigência de ordem judicial para a eventual responsabilização dos provedores. No tocante à responsabilização objetiva, essa não se aplica. Continua sendo uma responsabilidade subjetiva com a necessidade de se estruturar sistemicamente um compliance mais efetivo por parte das empresas, em razão até dessa possibilidade da responsabilização com uma certa presunção. Tá? Há ainda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porque pode atrair responsabilidade objetiva em determinadas circunstâncias. Em termos de deveres operacionais, o STF impôs às plataformas a obrigação de estruturar mecanismos de autorregulação com sistemas eficazes de notificação e resposta, canais acessíveis para usuários e não usuários, além de relatórios periódicos de transparência. As empresas com atuação no Brasil devem manter sede e representação jurídica no país, com poderes legais para cumprir decisões, prestar informações às autoridades e arcar com eventuais sanções. Do ponto de vista prático, os casos julgados exemplificam a aplicação da nova orientação. No recurso extraordinário 1.037.396 de São Paulo, o Facebook foi condenado por manter um perfil falso criado em nome de uma pessoa que sequer possuía conta em rede social. Mesmo após denúncias via sistema próprio da plataforma, o conteúdo permaneceu ativo. A Corte considerou configurada a negligência do provedor, que falhou ao não verificar a autenticidade da identidade e do usuário e ignorar uma reclamação verossímil, né? Da mesma forma, há um outro precedente relativo ao caso concreto, afeto ao Orkut. Imagina o Orkut ainda, aí você vê o lapso temporal que é a tomada da decisão com a efetividade pelo órgão jurisdicional, a necessidade da implementação de um sistema que seja preventivo. Por fim, o STF determinou modulação temporal dos efeitos da decisão. E aqui entra a diferenciação entre os efeitos ex tunc e ex nunc. Ex nunc nunca retroage. Ex tunc retroage. A decisão tem por marco temporal, dada a modulação dos efeitos ex nunc, ou seja, ela não retroage para casos anteriores à própria configuração do marco civil da internet. Então não há uma responsabilidade retroativa, ela é preventiva, atual e preventiva. Essas são considerações extremamente relevantes que geraram uma maior responsabilização das plataformas em relação aos conteúdos divulgados. O STF, além de interpretar a norma infraconstitucional, conclamou o Congresso Nacional a elaborar uma legislação atualizada que solucione definitivamente as lacunas normativas do regime de responsabilização digital no Brasil. Esse é o tema atual de debate.